você? Espero que sim. Como é que está passando aí o final, essa quarentena? Quer dizer, eu não sei se é o final. Talvez quando você veja esse vídeo já tenha acabado. Ou então ainda esteja no meio. Vamos ver o que vai acontecer aí, as cenas dos próximos capítulos. E é justamente sobre esse lidar com as incertezas que eu vim aqui para falar com você. Outro dia eu tava fazendo uma live sobre meditação e veio uma pergunta que me deixou com vontade de falar mais depois, assim, de colocar uma resposta mais clara, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Essa pergunta foi super pertinente. Quer dizer, a pergunta foi assim: e o que como vocês usam a meditação nesses momentos de crise, de desespero, de medo, de ansiedade? E o que veio muito na minha cabeça é que muitas vezes a gente tem a impressão, e eu também tinha essa impressão antes, que a meditação serve como um jeito de escapar da realidade, como se a gente quisesse meditar para fazer um silêncio interno, se fechar dentro de uma concha e esquecer o que está acontecendo fora e se desapegar do que está acontecendo no mundo. Só que o que eu tenho aprendido ultimamente, também com a prática do yoga, é que na verdade essas práticas elas servem para deixar a gente mais ligado e não mais desligado do que está acontecendo. Portanto, se a gente pratica essas práticas espirituais para se conectar mais com quem a gente é de verdade, a gente não pode desconectar do que está acontecendo no mundo, porque está tudo conectado. E isso é uma coisa que a gente pode muito bem compreender com as práticas e é para isso que elas servem. E o objetivo principal, né, da prática do yoga é conectar a Atma, que é o todo, que é a energia que está aí da criação, com Paramatma, que é a nossa alma individual, que é a nossa centelha divina, que é aquele pedacinho do todo que anima esse corpo, o nosso corpo físico. Essa conexão que ela desconecta no momento que a gente vem pro corpo físico e o nosso ego vai formando, a gente vai esquecendo de onde a gente veio, qual que é, que a gente veio da fonte primordial, da onde tudo veio junto, e aí a gente fica se sentindo individual, a gente fica se sentindo como se a gente estivesse sozinho, como se a gente fosse aqui um pedaço e o resto tá fora de mim. E com a prática, a intenção é que a gente se conecte com esse todo cada vez mais. E não se desconecte cada vez mais, não se aliene, mas que a gente se desaliene, que a gente desperte para a realidade, para o que é a verdade, que a gente não pode fugir dela. E quanto mais a gente foge dela e começa até a prejudicar os outros ou ignorar o sofrimento dos outros, para que a gente se sinta bem, a gente na verdade nunca vai estar bem. A gente vai estar sempre querendo preencher um buraco infinito que é o sofrimento do outro que também está em mim. Não tem como a gente ser 100% feliz nesse mundo se as outras pessoas não estiverem felizes. Como que você pode estar feliz se você tá lá no seu carro com ar-condicionado, tudo bem, e você vê um mendigo na rua? Nessa hora que você vê um mendigo na rua, qual que é o sentimento que aparece pra você primeiro? Eu tenho certeza que você não continua tão feliz quanto você tava antes de você ver esse mendigo, essa pessoa sofrendo, ou uma criança pedindo dinheiro. É sempre alguma coisa que toca a gente. Então eu sinto que as nossas práticas venham a nos conectar cada vez mais e que a gente tenha consciência também que existe o sofrimento, que existe dor, que existe medo, que existe angústia e o que fazer com isso. Só que a gente não pode lidar com medo e angústia das outras pessoas. Isso também é uma coisa que a gente vai aprendendo. Por mais que a gente esteja conectado, e porque a gente está conectado, o medo é o medo. O sentimento do medo todo mundo tem. A angústia todo mundo tem. A tristeza todo mundo tem. Só que a gente não lida com o medo no outro e assim a gente se libera do nosso medo. A gente lida com o nosso medo. E assim a gente consegue emanar essa sensação de que tá tudo bem para o outro, por causa do jeito como a gente vive, do jeito que a gente fala, do jeito como a gente age quando o medo aparece. As pessoas simplesmente sentem isso na gente. A gente não precisa falar como a gente faz. Mas eu tô aqui, na verdade, para falar para você assim que a meditação, ela serve para que a gente possa se conectar com tudo isso, não se alienar de tudo isso, mas sim se conectar mais profundamente, num nível mais essencial e observar que todos os sentimentos, tanto os agradáveis quanto os desagradáveis, surgem no mesmo lugar, eles surgem dentro do nosso corpo. E quando a gente começa a observar isso, a gente começa a ver que eles também desaparecem para um outro lugar. E eles são sempre passageiros, a gente nunca está 100% o tempo todo tendo algum sentimento X ou Y, seja ele agradável ou desagradável.
E o que causa o verdadeiro sofrimento é quando a gente se apega a algum tipo de sensação ou sentimento, ou quando a gente repele. Essa força que a gente faz para repelir o que está vindo, ou a força que a gente faz para querer manter o que está indo embora, é o que causa o sofrimento. E é uma energia desperdiçada para praticamente nada, porque tudo vai mudar mesmo de qualquer jeito o tempo todo. E do meu ponto de vista, a maior angústia que a gente tem, que é sempre reprimida socialmente, não apenas individualmente, mas também dentro da nossa sociedade, é a morte. O maior medo que se tem, porque a gente aprendeu a ter medo, na verdade, não naturalmente a gente deveria ter esse medo, mas a gente aprendeu, é o medo da morte. Inclusive, isso socialmente é uma coisa que a gente não fala sobre isso, só que é a única coisa que a gente tem certeza na vida. A gente não sabe nada como vai ser a nossa vida, se a gente vai ser rico ou pobre, e se a gente vai casar ou ter filho, e se a gente vai ter o carro XYZ, mas a gente sabe que a gente vai morrer, e isso com certeza a gente sabe. E o que a gente faz com isso? A gente simplesmente joga pra baixo do tapete, a gente nunca fala sobre isso com ninguém, e a gente fica deixando isso pra pensar sobre na última hora, ou quando alguma pessoa que a gente gosta muito também passa por esse momento, e a gente de alguma forma ou vai ter que lidar com isso e ajudar essa pessoa a fazer a passagem, ou a gente também acaba fazendo uma luta contra isso, e a gente acaba fingindo que não, vai melhorar, vai passar essa doença, tá se curando, e na verdade a pessoa tá morrendo. Em vez da gente ajudar a pessoa a morrer, a gente fica negando o que tá acontecendo com ela. E a gente fica participando desse jogo, que é um pouco um jogo de alienação, na verdade. E a gente vai se alienando de que tudo realmente passa. E de que a gente vai embora. E esse é o nosso maior medo, a nossa maior angústia. E talvez esse momento que a gente está passando aí, de ver tantas mortes no mesmo dia, 800 mortes apenas em um país, em um dia, 900 mortes em um dia, faz com que a gente comece a conectar com a morte. Não tem como, não. A gente pensa mais, ela tá aí, ela tá espreitando, ela tá mais... Porque se fala mais disso, porque a gente sente que pode ser alguém próximo nosso. Então, essa conexão causa angústia, causa medo, com certeza. O que a gente faz com ele? A gente tenta jogar fora e fingir que aquilo não é nosso, e fingir que eu não quero ver isso, ou simplesmente que tal a gente abraçar essa dor e usar realmente a prática da meditação como uma forma de poder, de uma forma sábia, manter o equilíbrio mental diante de todas essas variações que existem dentro do nosso corpo, dentro da nossa energia, e também que a gente possa olhar isso com objetividade. Não é de um jeito, como eu vou falar, não é pra você ser frio, porque na verdade a meditação, quanto mais a gente entra em contato com essa dor, mais a gente entra num contato também com o oposto dela. Então o medo é o oposto do amor. Então se você consegue ver o medo, você também consegue ver que depois que você passa pelo medo, e existem muitas pessoas que relatam isso, não só eu, mas quando você entra dentro do medo, que você mergulha dentro das trevas, lá dentro vai ter o amor. É lá dentro que tá o tesouro. Então não tenha medo dos seus sentimentos. Você simplesmente vai observar eles e abraçar e acolher. Não tem nada de errado com nenhum sentimento. Eles todos são perfeitos. Eles existem porque eles têm um motivo de existir. E a meditação serve para que a gente fique mais atento a eles, mais conectado com eles, mais consciente deles. E observando e acolhendo eles e usando daí com o tempo, com a prática, eles vão servir sempre como ferramenta de crescimento. E sempre vai ser um impulsionador para a evolução, para aprender. O que está acontecendo agora é um aprendizado da humanidade que a gente está tendo. Se a gente se recusar a aprender, a gente nunca vai evoluir como humanidade. A gente vai voltar a ser o que era ou pior. E qual que é o nosso destino? É acabar com a humanidade dentro do planeta Terra. E como a gente gostaria que as próximas gerações também vivessem, aproveitassem e vissem as ondas do mar, os arco-íris, os pores do sol, os pássaros cantando e tantas outras coisas lindas. Então a gente precisa pensar que as próximas gerações também somos nós, e que as próximas gerações também precisam aproveitar o que a gente está aproveitando, viver num planeta talvez até melhor do que esse que a gente está vivendo agora. Então a gente tem que olhar para essa dor para poder transformar ela, senão não tem como. E esse é o momento do convite aí que o próprio planeta está fazendo pra gente, que é de transformar essas nossas dores, esses nossos medos, parar de querer ficar consumindo pra tampar esse buraco,
Porque a gente já percebeu que quanto mais a gente está consumindo, querendo tampar um buraco que cada vez só cresce mais, ele vai virando um buraco enorme, 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 e a gente ainda está causando a destruição do nosso planeta. Então a gente só está piorando a dor não está sendo erradicada por causa que a gente está consumindo mais informação, mais relações, mais objetos e guardando mais dinheiro. Na verdade, o que vai acalmar essa angústia é simplesmente olhar para ela. E é dentro de cada um de nós. É por isso que a gente está sendo forçado a ficar em casa. É você com você mesmo. Não é você com a angústia do outro, você tentando resolver a angústia do outro. É você resolvendo a sua. E não é resolvendo, na verdade. É só simplesmente acolhendo e conhecendo ela, como ela é, da onde ela vem, o que você sente no seu corpo. E respirando ali. Quieto, observando. Não tem nada que tem que ser feito. Nada que tem que ser feito. Simplesmente observa e abraça. Abraça o que aparecer. A meditação serve para isso, para deixar a gente mais atento e não mais alienado, certo? Eu acho muito legal essa reflexão e por isso que eu acho muito legal também que deixem perguntas, deixem suas dúvidas, porque também a gente vai criando aí mais material para reflexão e para poder trocar ideias e para crescer juntos. E é isso, é por isso que eu tô aqui. Muito obrigada pela atenção, por ficar comigo até o fim. Não esquece de deixar o seu like aí, dar sua contribuição para que esse canal continue crescendo, que mais pessoas possam ter acesso às suas informações e que possam também estar nessa comunidade trocando, na verdade, aprendizados, trocando informação e que a gente possa sempre crescer juntos e aumentar essa rede de informação para que a gente evolua, cresça juntos, né? Juntos, com certeza. Somos muito melhores, muito mais fortes. Então deixa seu like, comente também, se você sentir de comentar, deixa aí sua dúvida e contando aí também se você medita, não medita, como que é a sua meditação. E a gente se vê na próxima semana. Um beijo e fique com Deus. Tchau!